Louvamos a Deus por mais um momento na presença de Deus, quando estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Agradeço a sua presença, a sua participação. Não esqueça de deixar o seu like e se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, acione o sininho para que você tenha a oportunidade de receber mais vídeos, mais trabalhos, que servirá para a nossa edificação espiritual e honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês a lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical, a qual será ministrada no dia 5 de novembro de 2003 em todas as igrejas das Assembleias de Deus e outros ministérios que adquirem a revista da CPAD. Eu gostaria que vocês acompanhassem cada detalhe, porque só vai enriquecer a sua aula. Essa lição vai contribuir para que no próximo domingo os alunos e professores possam ter algum subsídio a mais para acrescentar na sala de aula. Espero que vocês obtenham excelente proveito e que, na realidade, a mesma venha contribuir com alguma coisa. A lição, ela traz o título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. O nosso texto áureo, que é o texto da lição, o texto de ouro, o texto que baseia toda a lição, está em Isaías capítulo 6, versículo 8. Diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que frase linda! Espero que todo crente também tenha essa oportunidade ou esse privilégio de se colocar diante de Deus e dizer: eis-me aqui. Isto refere-se a uma entrega total, uma disposição incondicional para servir. O mesmo aconteceu com Moisés quando estava no Monte Horebe, quando ele foi observar a sarça que ardia em fogo, e uma voz clamou o seu nome por 2 vezes: Moisés, Moisés. E essa linda frase, eis-me aqui, é linda no hebraico, Hanani, Hanani. Espero que você, crente, também possa, à semelhança de Moisés, à semelhança de Isaías, e a tantos outros, se colocar à disposição de Deus e dizer: eis-me aqui. A lição, ela tem como texto bíblico básico o que está em Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20. Eu gostaria de ler, espero que vocês acompanhem suas Bíblias ou em suas revistas que vocês devem estar com ela em mãos. Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, que nós sabemos que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa epístola, mas mesmo na cadeia, ele anunciava a mensagem salvífica e transformadora. Na cadeia, ele mandou essa carta para a igreja que estava em Éfeso.
Isso equivale a dizer que nada detém aquele que deseja também transmitir a palavra de Deus, seja lá onde você estiver. Ora, se naquele tempo, mesmo preso, ele conseguiu evangelizar, e hoje que nós temos essa liberdade ímpar, nós temos uma rede de comunicação, vários meios de comunicação, que nem sempre nós precisamos ir até algum lugar para pregar o Evangelho. Você prega através das redes sociais, como nós estamos fazendo aqui, e essa mensagem está alcançando várias pessoas, inclusive você que está aí, graças a Deus por você estar aí. E espero que você retransmita para outro essa mensagem transformadora, essa mensagem salvífica neste mundo que está à beira do caos. Que nós sabemos muito bem que as profecias estão se cumprindo de forma clara, nítida, nesses últimos dias. E a nossa lição, ela tem por base justamente três grandes itens. O primeiro, orando pela causa de missões. Segundo, contribuindo para missões. E o terceiro, a chamada para ir. O primeiro item fala justamente da importância da oração na obra missionária. Que, por sinal, a oração é a mola propulsora do crente. É impossível se fazer qualquer coisa sem oração. A oração é o fundamento e as pessoas precisam adquirir o hábito de orar. E como orar? De que forma orar? Não existe um padrão. Ora, existe uma forma cultural de se orar. Nós sabemos como é que os judeus oravam e como é que os judeus oram, mas isso não vem dar mais força à oração. Isso é só uma maneira de se expressar de forma corpórea aquilo que está dentro de nós. As pessoas podem orar de joelhos, as pessoas podem orar em pé, as pessoas podem orar sentado, as pessoas podem orar andando, as pessoas podem orar deitado. Isso depende da circunstância. Bom mesmo é orar de joelho, porque o joelho, quando alguém dobra o joelho, isso dá um sinal de reverência, de humilhação diante de Deus. Ao se prostrar de joelho, a pessoa está reconhecendo a soberania de Deus e a nossa submissão diante dele. É preciso que a gente aprenda também a orar de joelho, além de orar sentado, orar em pé e orar deitado. Isso vai de acordo com a ocasião. Agora, é importante que nós venhamos a aprender a orar, principalmente orar por missões. Aqui está no item 1, a importância da oração na obra missionária, e o texto aqui diz o seguinte: embora considerando um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. O apóstolo Paulo, a oração, no caso, é uma disciplina interligada à obra missionária. Você pode ver isso mesmo lá em Efésios 6:18, é o nosso texto básico. Efésios 6:18 a 20. Vocês vão memorizar esse texto e vão extrair coisas profundas que ali está inserida. O subitem 2, interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho. Quando nós falamos em interceder,
A oração intercessória é um dos mais gestos lindos de amor ao próximo, porque a oração intercessória nós não estamos pedindo por nós mesmos, estamos pedindo por terceiro, estamos intercedendo por outras pessoas. E no caso em pauta, nós estaremos intercedendo por missões, pelos missionários que estão em outros países, enfrentando uma série de dificuldades e principalmente quebrando barreiras malignas, porque não basta somente pregar o Evangelho, não basta somente falar do amor de Deus às pessoas, porque Satanás, ele tem cegado o entendimento, tem fechado a mente das pessoas, porque mesmo você pregando o Evangelho, ele não ouve e não entende. É preciso que haja um trabalho do Espírito Santo na mente e no coração das pessoas. Graças a Deus, pelas pessoas que oram, para que Deus possa trabalhar nessas vidas. Porque quantas vezes nós oramos e as pessoas não dão nem atenção, não se convertem, não entendem a mensagem, distorce a mensagem. Então é preciso que o Espírito Santo possa trabalhar, porque nós estamos lidando com pessoas cegas, espirituais, com mentes cauterizadas. E se Deus não quebrar essa barreira, é impossível se pregar o Evangelho. Aqui no subitem 3, despertar a igreja local para a obra missionária. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, interceder por aqueles que estão pregando o Evangelho, orar para que a igreja local, a sua denominação, a sua congregação, venha despertar para a pregação do Evangelho. Porque se a igreja não fizer isso, nós não podemos chamar essa igreja de evangélica. Eu costumo sempre falar isso. A igreja que não evangeliza, ela não é evangélica. É preciso que haja um despertamento em todas as pessoas crentes, que é necessário se pregar o Evangelho de qualquer forma, na sua casa, no ambiente de trabalho, na rua, indo ao campo missionário, nas cruzadas, através das redes sociais. Faz alguma coisa, você não é somente um crente, não existe crente ocioso. O crente, ele precisa fazer alguma coisa pelo reino, pela obra de Deus. Independente de você ter uma posição, um título eclesiástico, mas é necessário que você, como crente, você anuncie o amor de Deus às pessoas. Todo crente é um missionário em potencial. O subitem 2, temos aqui, contribuindo para missões. E aqui nós temos o item 1, o sustento dos missionários. A igreja de Filipos foi uma das igrejas que mais contribuiu para a obra missionária. O próprio apóstolo Paulo, ele se encarregou de descrever isso na carta aos Filipenses. Ele mantinha, essa igreja sustentava o apóstolo Paulo, ainda que para complementar a sua vida, a sua renda, ele fizesse tenda, ele trabalhasse. Mas a igreja, ela tem a obrigação de manter o missionário. Agora observa o que acontecia com os levitas. Deus, ele separou uma tribo
a tribo de Levi para o serviço no templo. E por conta disso, como eles tinham dedicação integral ao serviço de Deus, as 11 tribos restantes sustentavam os levitas e os sacerdotes. Isto é bíblico, porque Deus requer dos ministros dedicação integral. Todo o nosso serviço, todo o nosso esforço, todo o nosso potencial precisa ser direcionado ao reino. Agora temos que observar que nós estamos em um mundo físico. Precisamos ter os pés no chão. Temos que saber, entender que os missionários, que os pastores, que os evangelistas, eles precisam se manter, porque eles vestem, eles se alimentam, ele precisa de moradia, precisa de deslocamento, precisa de assistência médica, porque são seres humanos. Não seria justo quando um missionário ou um pastor precise trabalhar para dedicar-se à obra de Deus. Não é muito correto no meu ponto de vista. Mas como nós estamos vivendo em um mundo capitalista, em um mundo onde tudo é mercantilizado, então é necessário que a igreja tenha recursos financeiros para se manter, para subsistir, para funcionar. É bom que as pessoas entendam isso. Mas, nesses últimos dias, existe justamente uma espécie de perseguição até dentro dos evangélicos sobre a manutenção dos ministros, dos missionários no reino, e se recusa a contribuir. Contribuir com missão. Começa a contribuir perto da sua casa, na sua igreja local, e também com aqueles que estão fora, com aqueles que estão distantes. Porque, como já falei anteriormente, os missionários precisam de uma subsistência, de uma vida digna como servos do reino. Então, é normal que a igreja possa contribuir com recursos financeiros ou outros meios para que os missionários possam sobreviver. É uma determinação bíblica. E o apóstolo Paulo diz que Deus ama aqueles que dão com alegria, aqueles que contribuem com alegria. Eu convido a vocês a estudar a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, aonde ele mostra em detalhe as contribuições recebidas pelas igrejas e pelos crentes de um modo geral. Agora, nós não vamos citar casos isolados, porque quando eu falei que os missionários, os evangelistas, os pastores precisam de uma subsistência digna, e a igreja ela tem obrigação, o dever bíblico de manter em atividade a sua igreja, tudo tem um equilíbrio, tudo tem um limite. O que passa disso é mercantilismo. Como diz aquele ditado, né? Se passar do ponto, é mercantilismo. Não vamos somente olhar aqueles pastores que ostentam, aqueles pastores cuja igreja é um lixo e a sua casa é um luxo. Nós não vamos nos deter nesse detalhe. Nós não vamos nos basear em pecado dos outros. Precisamos fazer o que a Bíblia manda, o que a Bíblia ensina. Contribuindo para missões é juntar tesouros no céu.
é o que diz aqui o subitem 2. Nós sabemos muito bem o princípio de reciprocidade que existe, não somente no mundo físico, mas no mundo espiritual. O que você semear, você colhe. A física nos ensina, toda ação produz uma reação. Isso não é somente uma lei física, não. É também uma lei espiritual. Se você der, você recebe. E você recebe a proporção do que você dá, a semelhança do que você dá, e às vezes em dobro. É bom frisar isso. Sempre o impacto vem em dobro. Embora na lei física diz, toda ação provoca uma reação igual e contrária, mas nem sempre. Porque se você vai e bate em um obstáculo de forma brusca, você recebe um impacto dobrado. Então, memoriza isso e entende que o mundo espiritual também funciona assim. A igreja precisa entender esse princípio, porque quando a pessoa não gosta de contribuir, qualquer desculpa serve. Principalmente porque há desvio de recursos, porque o pastor N tem avião e pastor B tem um iate. Sim, mas você faz a sua parte e você contribui para aqueles pastores, não para o pastor A, nem para o pastor B. Você entrega para a obra missionária. Se você quiser contribuir com recursos financeiros. Se não quiser, você ora. Se não quiser, você vai. Contribuir para missões é um privilégio, na realidade, como diz aqui o subitem 3. Não há privilégio maior do que saber que por meio da nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins da terra. Medita em Filipenses capítulo 4, versículos 14 e 20, ou a 20. Contribuir é um dever. Contribuir com missões, contribuir na obra missionária é uma obrigação do crente, é bíblico. O Evangelho precisa chegar nos lugares aonde é impossível ir pessoalmente. Então você contribui através de pregação nas redes sociais, e aqueles pastores que puderem ir até o local presencialmente, você tem obrigação, nós temos a obrigação de sustentá-los, porque lá ele vai se deparar com N desafios, desde as barreiras culturais, até mesmo a perseguição literal à palavra de Deus. E o item 3 nos fala chamada para ir. Deus quer usar cada crente. Cada crente. Deus está em busca de vasos. Os vasos precisam estar disponíveis à obra. Eu volto a falar o que eu disse na introdução. Deus quer ouvir um eis-me aqui, envia-me a mim, como fez Isaías. E como fizeram os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles foram. A voz continua clamando até hoje, passa a Macedônia e ajuda-nos. Pessoas lá no outro lado estão esperando por nós. Estão esperando por vocês. Da sua mensagem de vida,
mensagem que acalentam e mensagem que transformam. Existem países que nunca ouviram falar do Evangelho. Há países que não existe, nunca entrou uma Bíblia lá. Às vezes entra escondido de forma clandestina, como é o caso da Coreia do Norte. O Evangelho lá é totalmente proibido, mas há pessoas que de forma clandestina, eles ouvem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, se não tiver ninguém que pregue, eles não ouvirão. Então está aqui a chamada missionária para todo crente. Sobre item 2, a chamada missionária. Nas escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo, enquanto adorava. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes do seu nascimento. Está lá em Jeremias 1:15. Antes que ele fosse formado, Deus já tinha um plano traçado para a vida do profeta Jeremias. E também na sua vida. Você é um missionário. Deus te escolheu, não recuse. Vá. Rompa as barreiras. A barreira do indiferentismo, a barreira da negligência, a barreira da covardia, a barreira do comodismo, a barreira da desculpa. Vá, faça alguma coisa por missões. É como está aqui, Deus chama, agora você precisa ir. Você não vai obrigar a Deus ou vai forçar a Deus a nos levar à força, como fez com Jonas. Jonas não quis ir, mas Deus o fez ir. Mas Isaías se prontificou, parece dois paradoxos, mas ambos foram, independente das causas, independente do contexto, os dois foram. O importante é ir. O subitem 3, caráter e testemunho na obra missionária. Diz assim: além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID. Note a expressão, vós sois o sal da terra. Essa sentença nos remete ao caráter cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida de pessoas por meio das nossas. Essa mensagem é riquíssima. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, agora é preciso que a luz brilhe, porque observa que na condição de crente, todos estão olhando para nós. E é a nossa vida quem vai falar mais alto. É o nosso comportamento. É a nossa atitude que vai pregar também. As pessoas precisam ver em nós a pessoa de Cristo, no comportamento, no agir. Mas como é que alguém pode ver em nós a pessoa de Cristo? Na humildade. Você ama as almas perdidas? Cristo amava. Então, se você não ama, você não se parece com Cristo. Você perdoa as pessoas que lhe ofendem? Se você perdoa, você parece com Cristo. Se você não perdoa, você não pode dizer que é evangélico. Você está pregando o Evangelho como Cristo pregava? Então, se você pregava, você se parece com Cristo. Mas se você não pregava, se você não prega, você não pode dizer que é a semelhança de Cristo. Eu preciso moldar, copiar os passos do Senhor Jesus Cristo. Isso é ser a luz do mundo. Isso é ser o sal da terra. O sal conserva, o sal dá sabor. A sua mensagem está dando sabor, alegria ou tristeza?
como é que está sendo a sua mensagem do Evangelho e a sua mensagem com os seus semelhantes? Você é um pacificador? Você é aquela pessoa que, onde existe contenda, você leva a mensagem de paz, de carinho, de transformação? Ou você é aquele que atiça mais, que joga mais, como diz no ditado, mais lenha na fogueira? Você está sendo realmente um exemplo? Você está sendo realmente um conselheiro do bem? Ou está sendo um conselheiro do mal? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele levava uma vida de amor, de perdão, de misericórdia. E as pessoas que te ofendem, você está perdoando? Você está levando as pessoas que estão na sarjeta a Cristo? Você está levando as pessoas que caem a Cristo? Você está estendendo a mão para as pessoas que estão caídas? Ou você está jogando mais pedra, como faziam os fariseus? Se você estiver levando mais pedra, jogando pedrada naqueles que caem, naqueles que pecam, naqueles que erram, você não se parece com o Senhor Jesus Cristo. Porque é preciso que a nossa atitude precisa ser semelhante à atitude do Senhor Jesus Cristo. E assim como disse Jesus, vocês serão parecidos com o nosso Pai que está nos céus. Isto é fazer missão. O seu comportamento já é um trabalho missionário. E para que você vá fazer a obra missionária, é preciso que primeiro você tenha esses requisitos que são fundamentais para o trabalho da obra missionária. Não basta somente ser vocacionado, como diz o item 4, o perfil do vocacionado, chamado e vocacionado para a obra. Todos somos chamados, todos somos vocacionados. Podemos dizer que é um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre eles, destacamos o seguinte: ser escolhido por Deus, não ser novo na fé e ser cheio do Espírito Santo, conhecer a Bíblia. Vocês entenderam o que é fundamental, que a pessoa... Você não vai pregar com uma coisa que você não conhece. É por isso que a gente encontra tanto evangelho diferente por aí. É evangelho de N formas, desde o rito até a mensagem. São pessoas que nunca leram a Bíblia e querem ser pastores e missionários. Então é preciso que essa tarefa seja obedecida. Aqui diz na lição, aqui está, foi o pastor que escreveu, o pastor comentarista, está aqui, a ser aprovado nas tarefas locais. Está preparado espiritual e intelectual. Deus te chamou, mas você precisa se preparar. Além do preparo intelectual, ou melhor, espiritual, devemos ter também o preparo intelectual. Deus nos deu duas mãos. Essas duas mãos, esses dois braços têm representatividade. É como disse o salmista: adestra as minhas mãos para o combate. As minhas mãos, as duas, a mão direita e a mão esquerda. A mão direita fala do trabalho espiritual e a mão esquerda fala do trabalho intelectual. Você tem que ter duas coisas. Observa o que Deus fez com Moisés. As pessoas que tinham mais preparo foi quem Deus mais usou. Não fique triste com isso, mas é a realidade. Então te prepara. Moisés era intelectual. Ele tinha o preparo intelectual, mas foi preciso ele ir apacentar as cabras do seu sogro para receber um preparo espiritual, o melhor conhecimento de Deus.
O apóstolo Paulo, ele tinha excelente conhecimento intelectual, conhecia muito bem a Bíblia, mas foi preciso ele ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo para adquirir conhecimento espiritual. Você também precisa ter os dois. Crescer na graça e no conhecimento é que diz o apóstolo Pedro. Cresça na graça, na espiritualidade. Agora, a razão pela qual nós encontramos tantas neiras, tantas bobagens nos púlpitos de igreja, é porque as pessoas, além, são espirituais, são chamadas, mas não se prepararam, são crianças e ficam fazendo meninice nas igrejas. Assim não pode pregar o evangelho. A mensagem missionária precisa ser de forma integral, correta, completa. Espero que você tenha esses requisitos, essas condições. Deus vos abençoe. Até a próxima lição, até o próximo vídeo. E não esqueça, mais uma vez, compartilha esse vídeo. Acione o sininho se você se inscreveu. Deixa o seu like para que o canal tenha mais relevância. E Deus te recompense por isso.